Boa noite a todos. Mas que boa noite fraco, pessoal. Vamos dar uma boa noite legal, que nem a gente dava antes. Boa noite. Isso. Antigamente esse salão tremia às terças-feiras no nosso boa noite, né? Boa noite para os amigos que estão lá no Facebook também. E depois com a transmissão pelo Instagram. Nós vamos falar um pouquinho aqui dos avisos, os protocolos dos ventiladores. Temos que manter ligados, com exceção deste que está próximo da câmera. Na saída, vamos sair sem aglomerações. Os colaboradores, os nossos médios nos ajudam. As cestas básicas para as famílias assistidas da nossa assistência social continuem colaborando para que possamos montar essas cestas básicas para as nossas assistidas. Desde a pandemia não parou, continua o trabalho da assistência social e das cestas básicas para as nossas famílias. Salgados para vender lá na lanchonete. Às vezes não dá tempo de preparar o jantar, já leva o salgadinho pronto. Os nossos passes coletivos. Quem trouxe a água é só deixar do lado no banco na hora das vibrações, ok? Nós temos mais um aviso para o final de semana: lasanha. Aqueles pratos que nós divulgamos sempre nos grupos do WhatsApp, Facebook. Então, teremos lasanha no final de semana. Aqueles que tiverem interesse, é só ligar na livraria do nosso Paz e Amor, faz a reserva. Tem o drive-thru aí, os funcionários, os rapazes que fazem a entrega. É mais uma forma de colaborar com a nossa Casa de Paz e Amor Jesus. A nossa programação de hoje, a leitura do Evangelho, a leitura das mensagens, estará a cargo do Marco Antônio. A palestra, Amai os Nossos Inimigos, com nossa querida Dona Ana Araújo, amiga da equipe, amiga de muito tempo de todos nós. E as vibrações finais, com a Mônica Aparecida Donaire. Hoje a família Ricciardi conosco para nos ajudar. Então nós vamos iniciar as nossas atividades e o Vitor Ferraro lá coordenando a parte técnica, que não podemos deixar de falar, que ele nos ajuda bastante também. Então vamos iniciar, Marcos, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos companheiros que estão em casa, nas mídias sociais. Nós vamos ler primeiro o Evangelho, depois a mensagem. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagai o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito, amarás a teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20 e 43 a 47. A mensagem é do livro Perdoai, Pai, perdoa-lhes, de Carlos Abatielli, pelo irmão José.
Efeitos imediatos do perdão. Enumeramos alguns dos efeitos imediatos do perdão, normalmente para quem experimenta a felicidade de concedê-lo. Paz íntima indescritível, alegria desde muito não sentida, sensação de leveza no espírito, harmonização com a vida ao redor, equilíbrio no ambiente familiar, melhor rendimento no trabalho, sono mais tranquilo, bem-estar físico acentuado, lucidez no raciocínio, exitosos empreendimentos comerciais e, sobretudo, a definitiva certeza de que, sob qualquer pretexto, não vale a pena guardar ressentimento contra quem quer que seja, de que, por ser oriunda do ato de perdoar, quem não perdoa a desconhece por completo. Agora vamos à prece inicial. Deus Pai, de infinito amor e bondade, Mestre e amigo Jesus, amigos da espiritualidade superior, elevemos os nossos pensamentos ao mais alto, nos ligando ao plano espiritual superior, numa sintonia amorável com os bons espíritos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez nesta casa de oração para recebermos os ensinamentos do Mestre Jesus. Ensinamentos esses que nos auxiliam na caminhada de evolução e aprimoramento moral e espiritual. Pedimos que as palavras da nossa irmã Ana venham de encontro às nossas necessidades, nos fortalecendo na fé e na esperança. Que as suas bênçãos, amigo Jesus, nos tragam paz, harmonia e equilíbrio para continuarmos a nossa jornada de aprendizado e que continuem conosco por todos os dias. Graças a Deus. Uma boa noite a todos, os presentes aí, aqueles que nos assistem através de outras plataformas. Meu agradecimento ao Domingos pela oportunidade de aqui estar e de rever queridos companheiros. E a gente vai conversar um pouquinho sobre amai os vossos inimigos. Com certeza é fácil, né? Para todos nós que aqui estamos, lá atrás que não é. É muito difícil, porque às vezes nós não nos amamos nem nós mesmos, que dirá o nosso inimigo, menos ainda, né? Mas é muito importante. Nosso companheiro que leu a mensagem do irmão José, ele nos colocou os benefícios de perdoarmos o outro e de nos perdoarmos também, né? Nós só vamos ter benefícios em assim agindo. E quando falamos em inimigos, falamos de alguém que não combina conosco, não coaduna com o modo de pensar sobre um determinado assunto, sobre um interesse nosso. Aquela pessoa diverge de nós. Isso é natural, nós encontramos isso em todos os lugares, mas não chegar ao ponto de uma inimizade, de criar um desafeto. Em nosso dia a dia, nós vemos muitas situações assim. Inimigos no futebol, na política, na religião, não é assim? E isso acaba criando grandes inimizades por umas coisas tão simples, corriqueiras, isso tudo, que faz parte da vida, né? Um gosta de um time, o outro gosta do outro, um frequenta uma religião, outra. Temos que respeitar isso tudo, como o outro também nos respeitar. Esse inimigo é aquele que nos faz mal, é o nosso desafeto. E aí o problema se instala. Para amar o inimigo, não é necessário termos a mesma afeição que temos pelos nossos amigos. Cada um de nós estamos numa faixa evolutiva de aprendizado. E é nessa grande escola da vida que todos nós ferimos
e somos feridos por alguém. Porque às vezes a gente acha que só o outro que nos fere, muitas vezes nós também ferimos o outro. E às vezes até involuntariamente, até sem nos aperceber de criarmos uma situação. E aí nós temos que exercitar o perdão e o amor. Com isto não vamos alimentar feridas e fardos do passado, porque muitas vezes nós carregamos aquela mágoa, aquela dor daquele que nos ofendeu durante décadas da nossa vida, e a cada vez que a gente lembra, aquilo nos causa grandes prejuízos físicos e espirituais. E todos nós temos dois grandes inimigos, os inimigos internos e os externos. Os inimigos internos são os nossos equívocos, decorrentes da nossa mágoa, do nosso rancor, do ódio, do medo, e que está dentro de nós, e temos que tirar este inimigo dentro de nós, de uma maneira até bem depressa, né? Através do nosso conhecimento, da nossa doutrina, porque isso só nos causa grandes malefícios, isso é um grande inimigo nosso. E temos esses outros externos. Então, perdoar e amar é reconhecer a imperfeição do outro. O erro de alguém hoje poderá ser o meu, amanhã. A capacidade de perdoar e amar o outro é uma grande virtude que vamos desenvolvendo ao longo da nossa existência, através das nossas mudanças, das nossas atitudes que vão se transformando pelo nosso amadurecimento frente à vida. E aí, ficando mais amadurecidos, nós vamos se tornar mais tolerantes, mais compreensivos, vamos nos aceitar melhor e vamos aceitar o outro também com erros, vamos bem, eu não gosto muito de usar esse termo, né, dessas fragilidades que todos nós temos, né? Então temos que compreender melhor o outro para que a gente também se compreenda. E os desafetos são filhos de Deus, como nós, e por consequência, eles são os nossos irmãos. É fácil amar os amigos por tudo que fazem por nós, mas não podemos deixar de amar os nossos inimigos, pelas oportunidades que nos proporcionam de corrigir os nossos próprios erros. Sempre, de cada problema que ocorre, de cada dissabor que ocorre na nossa vida, nós sempre temos que tirar um grande aprendizado, porque são através das dores, das dificuldades, dos obstáculos que nós passamos, nós sempre tiramos um aprendizado que nos faz nos modificar, permitindo a nossa evolução espiritual. Amar o inimigo é nos dar os recursos necessários contra nossos desajustes, e evitando com isso que tenhamos dor de cabeça, aquela nossa gastrite, né, a nossa loucura, porque a gente fica fermentando tudo aquilo que nos fizeram ao longo dos anos, né? A gente acaba por não esquecer. Aqueles que nos ferem merecem a nossa oração, sim, evitando com isso sérias perturbações para nós. São pessoas doentes, como nós, todos nós somos doentes da alma. Então eles merecem a nossa oração e não o nosso desprezo, né? E não muitas vezes falar, se passar perto de mim, eu vou atravessar a rua do outro lado, eu não quero nem saber. Não. Temos que respeitar os adversários. Antagonismos, diferenças vão existir sempre, em todos os meios, com aqueles os quais nós não concordamos. Então, no meio social, na nossa família tem divergência. Toda família tem alguma divergência. Então, no meio social, no nosso trabalho, tem muita divergência. Um trabalha de um jeito, o outro do outro, que não aceita essa mudança, porque assim eu não quero fazer. Mas temos que ser os harmoniosos, tolerantes, pacientes. Quem sabe a ideia do outro me traz um outro grande aprendizado, sem entrar num conflito, né?
Devemos ficar em silêncio, principalmente com relação às críticas que nós recebemos. Não guardemos ódio, rancor, vingança contra esses nossos irmãos que desejam o nosso mal e que ficam pensando bem mal sobre nós. Temos que perdoar e retribuir o mal com o bem, sem humilhação. E buscando o Evangelho segundo Mateus, ele nos coloca que não temos como viver sem adversários, sem desafetos. E que, na verdade, esses nossos desafetos são os fiscais e examinadores dos nossos atos. Temos resistência em amar os nossos inimigos, porque nós achamos que eles vão praticar um outro ato contra nós. Eu não quero saber mais, já me magoou, me feriu, né? Ele vai me aprontar outra vez comigo. E não é bem assim, né? Então, nós temos que, de qualquer maneira, perdoar. Perdoando o outro, estou me perdoando também. E ainda Mateus nos fala, se nós formos exigir que o outro nos estime e nos estenda e nos entenda, será nos preocupar demais com opiniões que possam fazer a nosso respeito, quando na verdade o que importa é termos a nossa consciência tranquila. O que o outro vai achar de nós, o que ele vai falar, o problema dele. A minha consciência é que vai me dizer o que foi que eu fiz ou não, para que eu tenha assim uma consciência tranquila, possa dormir tranquilamente. Perante os inimigos, tenhamos sempre serenidade e, conforme ensinamentos de Jesus, possamos reconhecê-los com seu direito de opinião. Da mesma maneira que nós temos a nossa opinião, queremos que ela seja respeitada, é a mesma coisa com relação ao outro. E no livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca, ele nos fala que em nossa existência terrena, não vamos viver sem que sejamos criticados, injuriados, decepcionados. E em essas situações ocorrendo, temos que aprender a perdoar, a amar. Quando somos ofendidos, o que nós fazemos? A primeira coisa, quando somos ofendidos, nós já queremos revidar. Quando na verdade temos que nos calar, nos silenciar. Então, e acabando com isso, nós acabamos por formar um círculo de radiações deletéricas altamente negativas para todo o nosso corpo físico. Ao revidar, me coloco ao nível do ofensor e com ele me comparo. Muitos agem como antigamente, dente por dente, olho por olho, ou então, em pleno século XXI, é aquele bateu, levou, né? Portanto, devemos perdoar e amar nossos inimigos enquanto pertencentes a esse mundo, para que eles não se tornem espíritos vingativos contra nós. E ainda no livro, por fim, no livro Rumos Libertadores, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, ele nos descreve, ele faz uma mensagem muito importante e com bastante conteúdo. Perdoarás a agressão de qualquer natureza, perdoarás a injúria, pois aquele que te caluniou padece de desequilíbrios. Perdoarás a ingratidão dos amigos, perdoarás a impiedade, perdoarás a inveja, perdoarás o maledicente, perdoarás o intrigante, pois ele arma um alçapão para te aprisionar. Perdoarás o desertor do compromisso. Perdoarás, sim, todos, sem desanimar, sem retroceder aos compromissos abraçados. E perdoarás porque o teu compromisso é com o amor, conforme ensinamentos de Jesus. Portanto, quanto mais nos espiritualizarmos, cultivando o amor, o perdão, a aceitação, a fé, a tolerância, de sermos misericordiosos para com o outro, vamos encontrar a força, a capacidade, a luz divina e espiritual para regenerar e nos aperfeiçoar o nosso espírito, para que assim se concretize o que Jesus nos ensinou: perdoai para que Deus nos perdoe.
e que a paz do Senhor esteja sempre dentro dos nossos corações. Obrigada. E neste momento, absorvendo essas energias do mais alto, procurando inspirar para absorver todas essas energias amoráveis. Vamos neste momento, neste clima de harmonia e tranquilidade, após a palestra tão edificante, vamos iniciar as nossas vibrações. Vamos vibrar e doar energias para toda a humanidade. Neste momento, vamos mentalizar uma luz muito intensa penetrando em nossos lares, levando paz, equilíbrio e envolvendo a todos que lá residem. Que nesse momento possamos abrir as portas, janelas, e essa energia de luz permaneça lá, nos abastecendo, nos equilibrando. Vamos vibrar pelos hospitais, que todos os doentes, não importa a doença, recebam o lenitivo para suas necessidades. Que também os médicos, enfermeiros, técnicos, todos os trabalhadores dentro de um hospital sejam tocados e envolvidos, que os médicos e enfermeiros possam fazer o melhor pelos pacientes. Vamos vibrar pelos moradores de rua, que sejam amparados pela espiritualidade e fortalecidos neste momento que se encontram. Vibrando também pelos orfanatos, pelas casas de repouso, pelas penitenciárias, que toda essa energia possa envolver a todos, aqueles que lá residem, aqueles que trabalham, todos eles. Neste momento, vamos mentalizar e vibrar também pelo Paz e Amor e suas casas irmãs, a Caspage e a Crepade, doando muita energia e luz a todos os trabalhadores e a diretoria. Que todos possam ser envolvidos em paz e continuem perseverantes nesse trabalho. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, que ele seja envolvido em luzes e abraçado pela equipe espiritual. E agora estender todas essas vibrações e luzes ao nosso planeta. Que o nosso planeta receba energias de amor, de paz, de equilíbrio, dando orientação e direcionamento aos governantes, e que a população seja tocada pela necessidade de vigilância. E agora, vamos iniciar o momento do nosso passe, mentalizando uma luz muito intensa penetrando no alto da nossa cabeça, que é o nosso coronário, e essa luz descendo pelo frontal, responsável pelos pensamentos, chegando no laríngeo, que é o nosso órgão fonador, o cardíaco, responsável pelas nossas emoções, o gástrico e o esplênico, na altura do estômago, e essa luz continua passando pelo centro de força genésico, que é o nosso aparelho reprodutor, descendo pelas pernas, chegando aos pés, retornando ao básico,
caminhando pela coluna vertebral, vértebra por vértebra, passando pelo bulbo, que é a nossa nuca, e retornando para o nosso coronário. E agora, envolvidos em energias de luz e esse alimento espiritual que acabamos de receber, vamos vibrar pelas nossas águas. Neste momento, vamos mentalizar nossos vasilhames, copos de água, e solicitar à equipe espiritual de médicos, homeopatas, químicos e farmacêuticos que retire da natureza as energias necessárias para o bem de cada um, fortalecendo e energizando toda essa água com muito amor e paz. E depois de todo esse alimento espiritual que acabamos de receber, essas energias tão amorosas dessa equipe, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, a Deus Pai de infinito amor e bondade, a essa equipe espiritual tão amorável que nos abraça nesse momento em luzes, por essa oportunidade de estarmos aqui presencialmente e também o pessoal que está virtualmente. Desejamos a todos uma semana muito iluminada, de muita paz e de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Até a próxima terça-feira para mais um Evangelho. Que Jesus acompanhe a todos.